Adiada para a próxima semana a votação do projeto que muda os direitos de exploração do pré-sal. Proposta que amplia as restrições ao tabagismo é aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor. E relatório da senadora Marta Suplicy, favorável ao projeto que permite o uso medicinal da maconha, avança na Comissão de Assuntos Sociais. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, adiou para a próxima semana a votação das mudanças nos direitos de exploração do pré-sal, a chamada cessão onerosa. O dia foi de muita negociação, mas ainda não houve acordo para votar o projeto. A repórter Soraya Mendanha tem mais informações. Boa noite, Soraya. Boa noite, Ani. Bom, o presidente Eunício ficou durante todo o dia reunido com representantes dos estados, municípios e da União, tentando um acordo para esse projeto da cessão onerosa, que permite à Petrobras transferir para petroleiras privadas até 70% do direito de exploração do pré-sal. E antes do presidente decidir adiar essa votação para a próxima semana, o assunto gerou debate no plenário do Senado. Acompanhe. Não podemos simplesmente fazer a cessão de um bem nacional, que é a riqueza do nosso subsolo, sem que isso seja repartido. Tem um diálogo com municípios e estados. As questões dos investimentos em saúde, em educação, infraestrutura de gás, etc., não há uma solução apresentada. E o próprio Tribunal de Contas recomenda que nós tenhamos informações adicionais para ter uma solução. O texto que nós temos aqui na nossa mão, ele não é suficiente para resolver esses imbróglios, nem tampouco, eu diria, esse conflito com o teto de gasto, esse conflito, inclusive, com a forma mais ajustada para que o repasse se processe. Esse PLC 78 é criminoso. É um atentado contra a soberania nacional. Isso aqui é entrega do patrimônio público para as petroleiras. A votação é importante, a cessão onerosa é um caminho, a meu ver, irreversível, mas desde o início o PSDB teve uma posição clara de que no bônus de assinatura era o caminho mais natural, mais adequado. Não vou colocar matéria em votação no dia de hoje para buscarmos o entendimento que me foi delegado por Vossa Excelência e nem votarei a matéria enquanto não comunicar a Vossa Excelência se houve ou se não houve o entendimento. Me perdoe os que discordam, mas esse é o meu estilo, né? Esse é o meu estilo de fazer sempre a transparência dessa casa e com esse plenário. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou nesta manhã um projeto que amplia as restrições ao tabagismo. De acordo com a proposta, o motorista que fumar em veículo com menor de 18 anos vai ser multado. As despesas diretas com saúde dos fumantes chegam a 23 bilhões de reais por ano, sem contar gastos indiretos com mortes, aposentadorias precoces e faltas ao trabalho. Os dados são de uma pesquisa de 2015 da Fundação Oswaldo Cruz e foram usados pelo senador José Serra na justificativa do projeto que amplia o rigor contra o tabagismo. Hoje, a propaganda de cigarro não é permitida nos meios de comunicação de massa. A proposta estende a proibição aos locais de venda. O texto estabelece que a embalagem dos produtos terá de ser padronizada, mantendo as advertências quanto a riscos à saúde dos fumantes. Fica proibida a adição de substâncias sintéticas e naturais que modifiquem o sabor ou o aroma do cigarro. O motorista que fumar ou permitir o uso do cigarro em veículo que transporte pessoas menores de 18 anos será punido com multa e pontos da carteira. A infração será considerada gravíssima.
O projeto foi aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor por 4-3 e agora será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. A senadora Ana Amélia votou contra o projeto, citando impactos na receita de municípios produtores de tabaco. Em torno de 600 mil pessoas dependem dessa produção. Lembrando também que hoje 40% do cigarro consumido no Brasil é contrabando e a ele não há nenhuma fiscalização. É questão de tempo, cigarro vai ser uma coisa banida, superada, até voluntariamente. Eu creio que quem trabalha na indústria de tabaco tem que começar a procurar uma outra alternativa. Depois de rejeitado o voto em separado do senador Eduardo Amorim, o relatório da senadora Marta Suplicy, favorável ao plantio de maconha para uso medicinal, avança na Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é do jornalista Paulo Acrísio. Na faculdade, repórteres, médicos e juízes aprendem a não se deixar levar pela emoção no dia a dia do trabalho. Mas como lembrar dessa lição diante da história de Paula e Daniel? O Daniel nasceu prematuro, de um parto muito difícil e passou por uma UTI e algumas intercorrências durante a vida dele, no início da vida dele. Ele teve que fazer 3 cirurgias, ele passou por 2 UTIs. Neste momento a gente ainda não sabia que ele era autista, Eu achava que as convulsões dele eram devido à pneumonia grave que ele teve, mas não foi. Era a epilepsia mesmo que ele já tinha. E hoje ele melhorou muito na escola, na aprendizagem, na interação social com as outras crianças, porque ele não tinha. Tudo depois que ele começou a usar o óleo medicinal de cannabis, que tem 1 ano. Paula teve que largar o emprego para se dedicar integralmente ao Daniel. A família vive do benefício de prestação continuada, um salário mínimo, insuficiente para comprar o canabidiol importado. Uma seringa de cannabis importada, ela está mais de R$2.000. No caso do Daniel, é 3 ml de 12 em 12 horas, vai dar 15 dias. Se eu não tenho condições de comprar, eu sou uma mãe que eu estou desempregada. E o meu filho precisa desse medicamento, ele não pode ficar sem o medicamento. Assim como Paula e Daniel, cerca de 400 mil famílias de pessoas com epilepsia, autismo, Alzheimer, Parkinson e outras doenças resistentes aos medicamentos convencionais podem ser beneficiadas com um projeto que permite cultivar e colher a planta da maconha em quantidade suficiente apenas para tratamento com receita médica. Num voto em separado contra o relatório, o senador Eduardo Amorim alertou para o perigo das famílias transformarem suas casas em laboratórios de produção de uma substância fora de controle. Entendemos que, em vez de permitir o cultivo por indivíduos e associações de usuários, cabe ao SUS providenciar o suprimento de derivados da cannabis sativa para fornecer aos pacientes brasileiros que precisam fazer uso desses produtos em seus tratamentos. Nós temos sim que fazer alguma coisa, porque se formos pensar que o SUS vai prover, e o SUS não está impedido, é bom lembrar, o SUS não está impedido de prover. Ele pode continuar a fazer importação legal, desde que as pessoas possam pagar. E aí, faz como, Faz como? Eu me coloco aqui na condição de um pai ou de uma mãe. Crianças terem crises epiléticas ou estados convulsionantes mesmo, repetidas 8, 10 vezes ao dia. Após receber o apoio da maioria dos parlamentares presentes, o relatório foi aprovado por 15-2. A senadora Marta Suplicy vai tentar um acordo de líderes para que a matéria siga direto ao plenário do Senado. A Comissão de Assuntos Sociais também recebeu representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar para discutir a proposta de cálculo do reajuste dos planos de saúde. A diretoria colegiada da ANS vai deliberar sobre o tema em dezembro. A nova proposta entra em vigor em 2019. Os cidadãos ainda podem participar com críticas ou sugestões.
Segundo os representantes da agência, os valores cobrados pelos planos não podem ser reajustados tão somente pela inflação, em razão das características dos serviços de saúde, como frequência e variação de consultas, exames, internações e outros procedimentos. Para a ANS, o novo método é mais justo e transparente, porque aplica índices diferentes para as despesas diferentes. A correção da despesa não assistencial, aquela referente a gastos com administração, encargos, pessoal, não passa mais a ser corrigida integralmente pelas despesas assistenciais, e sim para o índice de preços específico, trazendo, na nossa visão, mais clareza, mais transparência e justeza na forma de reajuste. A senadora Marta Suplicy questionou a ocorrência de um tipo de abuso, a quantidade excessiva de exames solicitados ao paciente. Você vai no médico e ele te pede 1 zilhão de exames, que mesmo não sendo médico, alguns exames você percebe que não são necessários, mas que eles pedem. Mas esses exames que eles pedem vão somar depois no preço que o senhor mencionou. Como é que faz para que esses médicos parem de pedir tanto exame? Porque se vocês querem baixar o preço, a primeira coisa é controlar a frequência que o médico pede de exames. Essa percepção, ela tem que ser muito mais vigiada, né, muito mais analisada do ponto de vista do próprio indivíduo, do próprio beneficiário que vai ao seu médico. Essa auditoria, ela é realizada pelas operadoras, né, e também pelos próprios pacientes, pelos próprios beneficiários. Essa é uma das características principais da metodologia. Não permitir que a operadora, o plano de saúde, seja um mero repassador de despesa, e sim trabalhe nessa eficiência, trabalhe nessa gestão do cuidado para que o reajuste seja ainda menor. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.